Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Excel. E na nossa aula anterior, nós vimos o conceito de endereços de células. Nós vimos que cada célula está numa coluna em uma linha. E nós vimos também os conceitos das operações matemáticas básicas, de adição, subtração, multiplicação e divisão, e como fazer as nossas primeiras fórmulas. Só que a gente se deparou com um problema, lembra? A gente colocou o sinal de igual, colocamos a operação matemática, mas depois, quando a gente mudou os campos, o resultado ficou errado, não mudou junto. A gente vai entender por que isso aconteceu e como corrigir isso. Então, pessoal, mais uma vez, bastante atenção, porque essa parte aqui é a base de como o Excel funciona de maneira correta. Então, foco, desliguem as notificações do celular ou qualquer outra distração que você possa ter e foco aqui na aula, porque de fato essa é uma das partes mais importantes para entender o Excel. E como é que a gente então evita esse problema? Como é que a gente calcula dentro do Excel sem usar de fato os números que estão lá nas células? Esse é o segredo. Nós vamos usar o endereço das células em vez dos números que estão escritos. Por quê? Apesar de que os valores podem mudar, os endereços não mudam. Como assim? Os endereços não mudam. Olha só. Aqui pode ser 4, mas lembra que depois a gente mudou? Mas esse 4, independentemente de ser um 4 ou qualquer outro número, ele sempre estará na coluna B e na linha 2, ou seja, essa sempre será a célula B2, independentemente de que valor esteja aí. E aqui, ó, nós temos a célula C2, não é isso, pessoal? Que está na coluna C, na linha 2. Então, independentemente de ter um 2 aqui, ou que eu possa depois, no futuro, mudar esse número, sempre será a célula C2. Isso aqui é imutável, tá? Então, em vez de eu colocar igual 4 mais 2 e depois dar algum erro, porque mudou algum valor depois, eu vou colocar assim, ó. Vamos lá para o Excel agora. Eu vou deletar esses resultados que ficaram errados. Eu vou selecionar aqui, clique e arrastei, vou dar um delete. Então, toda a fórmula começa com o sinal de igual. Muito bem, está lembrando. Coloquei o igual. Uma coisa muito importante que a gente vai aprender agora é que quando a gente vai usar os endereços das células, a gente sempre abre um parêntese. Então, eu vou clicar aqui. Vou segurar a tecla Shift do meu teclado. Abaixo do número 9 no teclado aqui alfanumérico tem o símbolo de parêntese, então eu vou segurando o Shift e 9, ele vai me dar o parêntese. E agora eu posso escrever o endereço da célula. Se eu quero fazer uma adição desse campo com esse campo, eu sei que aqui é B2, então eu vou escrever B2. E aí já ficou selecionado. Ficou uma linhazinha azul aqui, tá vendo? Ó? Mas eu não preciso necessariamente escrever as células sempre. Eu posso fazer o seguinte. Qual é a operação matemática que eu quero fazer aqui? Diz aqui que é uma adição, então eu vou usar o o símbolo de mais, não é isso? Mais. Em vez de eu escrever C2, eu também posso, pessoal, clicar em cima. Ó, cliquei e ele já escreve automaticamente. Então, em alguns casos é mais fácil você clicar, coloca o símbolo da operação matemática que você quer fazer no momento. No nosso caso aqui agora é uma adição. E eu vou agora fechar o parêntese. Segurei o Shift, apertei aqui no 0, né? E agora, para encerrar, eu vou dar um Enter. E deu o resultado. 8 mais 2 deu 10. Vamos fazer as outras operações aqui? Vamos lá. Vou digitar igual. Vou abrir o parêntese. Eu vou clicar agora, tá? Não vou escrever. Eu vou clicar aqui na primeira célula, que é B3. Vou colocar a operação matemática que eu quero. Que se é subtração, eu vou colocar um menos. Acho que ele vai mudar a minha câmera aqui de novo. Não mudou. Beleza. E eu vou clicar na outra célula. Pronto. E ele já escreveu C3. Vou fechar o parêntese. E vou dar Enter. Olha lá, o resultado correto. Multiplicação. Igual. Abrindo parêntese, vou clicar no campo da célula, não vou escrever o número que está dentro, eu vou só clicar na célula.
Multiplicação, lembram qual é o símbolo aqui no teclado? É o asterisco. E agora eu vou clicar na outra célula, fechar o parêntese. Então vai ficar aqui esse campo, essa célula, vezes essa outra, independentemente do que esteja dentro delas. Vou dar um Enter. E para nós concluirmos, igual, vou abrir o parêntese, vou clicar na célula que eu quero usar, vou colocar agora a divisão, o sinal de dividir, a gente viu que era a barra, e vou clicar na outra de novo, e vou fechar o parêntese, e vou dar um Enter. E esses aqui são os resultados. Vamos voltar aqui para o nosso slide brevemente, que a gente vai ver justamente isso sendo feito. Como eu mencionei, a gente usa o sinal de igual, abre os parênteses. A gente viu que a gente pode digitar ou clicar. E agora a gente vai rever aqui brevemente o que a gente fez, né? A célula, a operação matemática, fecha o parêntese. A célula, a operação matemática e fecha o parêntese. Do mesmo modo, clicamos, colocamos o sinal de igual, abrimos e colocamos a divisão. Acho que eu vou me afastar um pouquinho aqui no próximo slide, que está tomando um pouco a frente aqui, mas dá para ver, né? Aí agora a gente vai chegar na hora da prova, né? Vamos mudar esses valores para a gente ver o que acontece com os nossos resultados que a gente criou, não usando mais os números, mas a gente usou os endereços. Vamos fazer aqui algumas mudanças na prática, pessoal. Então, estou aqui no Excel, não quero mais dizer que isso aqui, que esse campo é um 2, ó. Eu quero que seja um 5 e vou dar um Enter. Olha lá o que aconteceu. Virou um 13 aqui automaticamente. Ah, mas não é um 8, é um 10. Vou dar Enter. Virou 15. 10 mais 5 é 15. Vocês estão notando a diferença agora? Que mesmo que eu estou mudando os valores aqui das operações, o resultado está sendo corrigido em tempo real. Então vamos ver se funciona aqui nos outros. Vou colocar aqui um 4 menos 3. Ficou 1. Multiplicação, vou dizer aqui que é um 6. 6 vezes 2 dá 12. Divisão não é um 4, é um 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, olha só, pessoal, que beleza para você que tem dificuldades com cálculos. Você simplesmente coloca a fórmula correta e mesmo que você mude depois os resultados, você não precisará refazer esse cálculo. Porque é o que o pessoal faz quando vai fazer lá no Word, né? Eles vão digitar uma tabela e quando muda algum valor, ele tem que ir lá na calculadora e refazer o cálculo e escrever o número do resultado, sendo que depois, se mudar de novo, vai ficar errado de novo. Aqui a gente não precisa se preocupar com isso. Todos os resultados que a gente obteve aqui já foram modificados automaticamente porque nós aprendemos o conceito de fórmula utilizando não os números que estão dentro das células, mas os endereços das células. E isso é o que faz toda a diferença. Na nossa próxima aula, a gente continua entendendo melhor como fazer as formatações das nossas planilhas e como usar fórmulas de maneiras ainda mais eficientes do que a gente viu agora. Até a próxima aula.